Bom dia, queridos alunos. Como estão vocês? Tudo bem? Todos em quarentena? Então estaremos gravando mais uma videoaula para que nós mantenhamos o nosso contato, ok? A videoaula de hoje fala sobre a civilização romana. A imagem que está aqui ao meu lado mostra um dos ícones da história da civilização romana. A civilização romana tem importância muito grande para todo o mundo ocidental. Por isso, ela é importante em questões que são avaliadas no Enem, aparecem muitas questões. Também é presente na nossa civilização ocidental. Um dos exemplos mais claros disso é o nosso idioma, que é latino. Ele provém justamente da expansão que Roma vai fazer sobre as áreas do que será mais tarde a Europa Ocidental, que vai nos colonizar. Essa primeira parte, nós vamos dividir a aula em 3 partes. Essa primeira parte, nós vamos falar das características iniciais da história, do surgimento da história romana, e vamos falar da primeira etapa. A história romana se divide em 3 grandes etapas, 3 grandes momentos. Nós vamos falar dessa primeira grande etapa. A monarquia. E esse período vai, inclusive, nos mostrar como é formado a heterogeneidade do povo romano, a formação desse povo, para que mais tarde a gente consiga entender algumas dessas características. Então nós vamos lá, tenhamos uma boa aula sobre a civilização romana, parte 1. A história romana tem 3 grandes etapas, como está disposto aí nessa linha do tempo, que são monarquia, república e império. A primeira parte, que é a monarquia, vai de 753 a.C. até 509. É o momento que nós vamos estudar agora, é o momento da formação da civilização romana, e os povos vão começar a se estabelecer nessa região, e nós vamos aí entender o que vai acontecer com esses povos, o que vai levar esses povos de etnias diferentes a estarem presentes nessa região. Esse mapa que estamos vendo ao fundo mostra para a gente 2 etapas muito importantes da história romana. É bom a gente conhecer, dar uma olhadinha, analisar esse mapa, que é para a gente ter uma noção, que se aparece uma questão com o mapa para a gente não ficar totalmente perdido. A parte em roxa é a parte que vai até o ano 44, que é a expansão máxima de Roma. Desculpa, a expansão máxima não, que é a primeira grande expansão de Roma, dominando o mar Mediterrâneo. E a parte em laranja é a expansão máxima, que vai avançar pela África, pela Ásia, áreas que vai haver a dominação romana. Então, isso mostra pra gente o tamanho, a dimensão e a importância do Império Romano, que vai estar presente no que será a Europa, vai estar presente na Ásia e vai estar presente na África. Nós temos aqui uma lista de características que a gente precisa saber e ter em mente sobre a formação da civilização romana. Primeiro, a localização geográfica, na Península Itálica. Nós temos em mente, mesmo hoje, que a Itália é onde está o centro da Igreja Católica, né? A administração, a sede da Igreja Católica, que é Roma. Então essa península vai ser muito importante. Ela vai começar na chamada região do Lácio, que é uma outra região geográfica importante da civilização romana. Precisamos falar também da história de como surge Roma, e entre elas está um poema de Virgílio, um poema chamado Eneida, que fala muitas das características da história romana, conta bastante sobre a história romana, e esse poema tem um momento que ele fala do surgimento de Roma através de Rômulo e Remo. Rômulo e Remo seriam 2 irmãos que teriam sido abandonados pela família na mata, e vão ser adotados por lobos e vão se desenvolver, haverá uma disputa entre os 2, e aí Remo mata Rômulo e vai dar origem à cidade. Quer dizer o quê?
que a força vai prevalecer. A qualidade de remo, que vai estar presente em toda Roma, vai prevalecer. E agora, no ponto de vista histórico, nós temos a questão dos povos indo-europeus. São povos da região da Ásia, povos da região do que vai se tornar a Europa, e esses povos é que vão dar origem a Roma. Entre esses povos nós temos os etruscos, que têm como características, que vão levar inclusive para dentro do Império Romano, tem como característica a militarização. Esses povos vão levar esse contexto de serem bélicos para dentro do Império Romano. Já os latinos, outro povo que vai fazer outra etnia, corrigindo, que vai fazer parte desse contexto da história romana, eles vão vai prevalecer a língua deles. Tanto é que a língua latina é que vai se espalhar por todo o Império Romano. Os gregos, na segunda diáspora, vão se espalhar por essa região e depois, dominados pelos demais povos da região, vão fazer parte, levando a sua cultura mitológica para dentro do Império Romano. A expansão etrusca vai caracterizar esse primeiro momento como o de domínio dos etruscos sobre os latinos, sobre os gregos, e aí já estaremos formando os primeiros momentos da civilização. A monarquia, que é o primeiro período da história romana, tem uma característica muito marcante que vai prevalecer por toda a história de Roma, que é o modo de produção escravista. Tudo que se produz, tudo que resulta de trabalho, vai resultar do trabalho escravo, vem do trabalho escravo. Então, temos que ter em mente, isso tem que estar gravado na nossa mente, que Roma vive no modo de produção escravista. Então, as duas características da sociedade que nós precisamos ter em mente primeiro, o modo de produção escravista, e essa sociedade é dividida de forma censitária. No modo de produção escravista, nós temos os homens livres e os homens não livres. Os homens livres vão ser aqueles que têm terra e poder, que é o que faz lá embaixo, logo a seguir, a divisão censitária. Os homens não livres não têm nenhum poder, nenhuma participação na sociedade. Ainda falando sobre a monarquia e a formação da sua sociedade, nós vamos ver que temos carência de fontes históricas, como uma das poucas fontes que nós temos ainda continua sendo o poema Eneida, do Virgílio. Vemos que temos uma formação de uma sociedade censitária. Quem tem terras tem poder, faz parte de um grupo selecionado. Quem não tem terras não terá poder, não terá nenhuma participação. Esse, inclusive, um modelo que é herdado dos gregos. É uma das características que os gregos trazem para dentro da civilização romana. É uma sociedade escravista, é outra característica da monarquia. A sociedade monarquista, ela é escravista. Vão se formar os primeiros grupos sociais familiares, que são os gêneros, que é outra característica que os gregos trazem para dentro da civilização romana. Haverá um crescimento demográfico marcante, e aí esse crescimento demográfico vai levar à disputa por terras. Bom, de um modo geral, nós temos 4 classes sociais. São os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Os patrícios, como a gente já destacou aqui, são latifundiários. São aqueles donos de terras, e para poder ser patrício ele tem que ser dono das terras pelo menos por 2 gerações, que é para assegurar a posse da terra. A posse da terra é através da hereditariedade. Não se pode comprar terras, né? Não se pode invadir a terra, pertence a alguém por hereditariedade. Os plebeus são homens livres, não têm terras. Tá? Então, essa é uma característica marcante. A gente precisa entender isso, porque a partir do próximo momento da história romana, vamos ter uma série de disputas entre patrícios e plebeus, onde os plebeus buscam seus direitos, conquistar seus direitos. Além dos homens livres, temos artesãos, e pequenos proprietários. Os clientes são agregados dos patrícios.
São aqueles que fazem trabalhos domésticos, são aqueles que têm pequenas agriculturas, têm certos privilégios, são anotadores e são livres. Os escravos nesse momento são por dívida ou prisioneiros. É um número bem reduzido na monarquia. É um número que nem vai chegar a fazer expressão, porque a escravidão vai começar a ganhar força a partir do próximo período da história romana. Em 509 vai ocorrer um evento marcante na história romana que vai dar fim ao período da história da monarquia. Os etruscos vão querer confiscar as terras dos patrícios, questionando a hereditariedade, a posse pela hereditariedade. O líder patrício chamado Tarquínio, que tem o epíteto de o soberbo, vai juntar os patrícios e vai se revoltar contra essa situação e vai questionar o poder, inclusive, da monarquia etrusca. Isso vai caracterizar o fim desse período. É importante que a gente tenha em mente que a monarquia termina com uma revolta colocando o líder etrusco, a liderança etrusca sob domínio. Os patrícios estão alçando o poder. E aí veremos então no próximo módulo as consequências disso.